27 de junho de 2024, aniversário de 85 anos da nossa cidade de Canoas. Seria um tempo de festejar, de celebrar e falar muito sobre esses 85 anos de forma festiva se não estivéssemos passando pela maior crise ambiental, social e econômica da história dessa cidade, com essa enchente de 2024. Mesmo assim, é importante que a gente relembre todo o nosso caminho de reconstrução, de construção, para que a gente possa projetar e ter forças para reconstruir a cidade. O Grupo Timoneiro segue ao lado dos canoenses, como faz há 58 anos. Amanhã sai o nosso especial na edição impressa e eu já te convido a amanhã procurar a tua edição especial de 85 anos de Canoas nas sinaleiras, nas estações de metrô, paradas de ônibus e comércios parceiros. Meu nome é Vanderlei Dutra, estou aqui no Estúdio Centro, que fica junto à redação do Jornal O Timoneiro, que no mês que vem completa 58 anos. E hoje a gente vai falar, como anunciado, sobre a Operação Limpeza, sobre tudo o que está acontecendo e vai acontecer, sobre as limpezas daquilo que era um dia, né, os móveis e os pertences dos canoenses do lado oeste, que hoje viraram entulhos e que estão nas ruas. Agora, 11 horas e 43 do dia 27, quero agradecer a você que participou lá da nossa enquete. Já aqui no Instagram já publicamos o resultado, onde quase 80% das pessoas que participaram disseram que as suas ruas ainda não foram limpas. A gente sabe que o engajamento de quem está com o problema sempre é maior do que quem não está, mas vamos perguntar para o secretário se ele tem uma ideia de percentual, se isso está batendo ou não, né, com a realidade. E vamos falar sobre tudo o que a gente puder aqui sobre a Operação Limpeza, como foi até agora, como vai ser. Vamos perguntar para o secretário para ele explicar os contratos que estão aí na boca de todo mundo, só se fala nesses contratos, né? Então, vamos pedir para o secretário explicar esses contratos, a gente quer saber como é que ele funciona, e por isso eu quero começar agradecendo aqui a presença do secretário de Serviços Urbanos, Lucas Lacerda, nessa manhã. Obrigado. Obrigado, Vanderlei. Eu que agradeço o espaço e a oportunidade de esclarecer e trazer a nossa voz aqui da Prefeitura para o povo canoense através do Jornal Timoneiro. Perfeito. Vamos começar, eu já gostaria de te pedir para começar fazendo um balanço. São 39º dia que a gente está de Operação Limpeza. Eu acompanhei lá o início da operação no dia 20 de maio, no bairro São Luís, quando começou ali e parte do bairro São Luís já está limpa, porque lá a água baixa mais rápido, né? Outra parte da cidade ainda tinha água naquele momento. Então, quase 40 dias. Que balanço dá para fazer do trabalho até agora? O balanço que nós conseguimos fazer é da seguinte forma. Primeiro, a gente, né, demonstrar a grande complexidade que é da operação e trazer que não é só Canoas que passa por esse problema, né? Diversas outras cidades que foram afetadas, praticamente todas da região metropolitana estão com esse desafio enorme de vencer a quantidade de entulhos e de lixo que foram acumulados na frente da casa das pessoas. Então, nesse 39º dia que nós chegamos hoje, nós já conseguimos avançar por 90 quilômetros de vias limpas. Então, são quilômetros lineares que a gente chama, cada rua que a gente limpa, a gente vai colocando num programa nosso interno. Chegamos a 90 quilômetros e esperamos agora, nos próximos dias, a gente conseguir aumentar a nossa operação e o nosso processo de limpeza. É um processo complexo, demorado e envolve bastante tempo numa mesma rua. Isso daí nos dificulta para conseguir avançar em diversas frentes ao mesmo tempo. Então, o balanço que a gente traz é que a operação ela começou desde o dia 20 de maio, chegamos até o 39º dia hoje, com 90 quilômetros de via limpa, muitas delas as vias principais, e nós estamos buscando constantemente, todos os dias, aumentar o número de efetivo de maquinário e de mão de obra para conseguir otimizar a limpeza, que é um desafio enorme que nós estamos enfrentando junto aí com diversas outras cidades. Se já consegue nesse software, né, ver que limpou 90 quilômetros, vocês devem ter uma projeção de quanto ainda falta. O que ainda faltaria de quantos quilômetros ainda para limpar? Sim, é todo o lado oeste da cidade que ainda que nós estamos tratando, então é metade da cidade.
90 quilômetros, ele foi realizado em 39 dias, porém nesses 39 dias a gente ainda teve um processo de aperfeiçoamento. A gente começou num primeiro momento focado numa região específica, no São Luís, depois avançamos para o Mato Grande, na parte de Central Park. Isso daí nos permitiu operacionalizar de forma melhor e mais completa a sistemática toda que envolve um processo de limpeza desse tamanho. Então a gente conseguiu tornar mais eficiente no meio desse caminho. Então não é puramente assim, dobrar o número, daqui a 39 dias nós vamos ter 180 quilômetros. A gente entende que o processo foi melhorando cada vez mais e com o ingresso de mais maquinários, que nem nós estamos já hoje, que ingressou alguns maquinários novos, a gente vai conseguir tornar esse número ainda maior. Então, do lado oeste todo, são 90 quilômetros de vias concluída. A gente sabe que o lado oeste ele tem em torno de 600 quilômetros de vias, então ainda tem bastante chão para fazer, para percorrer, mas a gente espera com esse acréscimo de maquinário agora conseguir ampliar drasticamente o número de quilômetros e de vias percorridas. Então as equipes que já estão trabalhando estão mais eficientes, é isso que o senhor está querendo dizer, e vai ser acrescida de mais equipes. Quantas equipes essa semana, antes das máquinas que foram acrescentadas e que estão sendo acrescentadas, tinha trabalhando, e quantas serão? Nós temos 24 equipes trabalhando. Isso daí é o que nós já mantemos nesses 39 dias, são 24 equipes. Uma equipe é o quê? Assim? São 2 retas cavadeiras e 6 caminhões. Né? A gente trata isso como se fosse uma equipe. Tá. Cada equipe dessa é uma frente de trabalho, ou seja, cada equipe dessa está numa rua. Então a gente está atendendo 24 ruas ao mesmo tempo, essas ruas divulgadas no Instagram da nossa prefeitura, nas redes sociais. Então a gente trabalha com 24 frentes. Qual é o nosso desafio? Ampliar o número de frentes, tornar mais capilar o processo, tá em mais ruas ao mesmo tempo. Então passar de 24 para 30, para 40, para 50 ruas ao mesmo tempo. Isso daí nos dá mais musculatura para enfrentar o problema. E como que a gente vai conseguir chegar nesse aumento de maquinário? Contratando mais maquinário, que é o que nós estamos fazendo. Hoje nós estamos esperando o prazo legal das assinaturas dos contratos, eles foram realizados, e agora tem um processo aí de 7 dias para as empresas começarem a colocar os maquinários. Hoje já começaram a colocar alguns maquinários, nós colocamos a trabalhar na Matias Velho. A expectativa é que amanhã chegue mais e a expectativa é que no sábado e no domingo a gente consiga ter mais um bom número de maquinários. Então a gente está trabalhando nos próximos dias agora para ter um reforço no número de equipes, no número de maquinários. Isso vai nos permitir atender outras ruas, além dessas 24 que nós já estamos atendendo agora. Com esse novo contrato recém-assinado de 24 equipes, vai para quantas? A ideia nossa é sempre dividir 2 retros por cada equipe. Então são 120 retros que nós licitamos e estamos esperando chegar. 120 retros dá mais 60 equipes. Então nós queremos aumentar em 60 equipes, somadas as 24. Daria 84 frentes de trabalho. Essas equipes, quando elas finalizam uma rua, a gente trabalha no formato da rua toda. Então a gente só sai da rua quando a gente termina ela. Termina uma rua, ingressa em outra. Então elas vão se moldando às próximas ruas laterais. Então, por exemplo, terminamos a Primavera, começamos a Pistoia. Vamos terminar a Mauá, vamos começar a General Câmara. Um exemplo no bairro da Rio Branco. Mas as que são muito longas não necessariamente se aplica, né? Porque não consegue terminar num dia e pelo menos algumas eu tenho visto assim que não tem essa sequência até terminar. A Mauá, por exemplo, salvo engano, ela foi feita boa parte, mas a parte final dela não foi contínua, né? Ela tá em execução ainda, a Mauá. As vias maiores e praticamente todas as vias a gente leva mais ou menos uma semana para concluir. Mas a Mauá, ela está em sequência. Hoje nós estamos chegando perto do número 1000. Eu estive vistoriando ali de manhã a rua e nós começamos perto lá da Guilherme Michel pela Mauá, pelo viaduto, descida do viaduto, e estamos indo. Nossa equipe está chegando ali perto do número 1000, 1100, se eu não me engano. E nós estamos avançando. Só sairemos da rua quando terminar ela. Foi assim com a Primavera, foi assim com a Ana Nery, com todas as outras. E com a Mauá também vai ser assim. Ela vai até o final. Seguindo nessa ideia de cronograma, né? Vocês dividiram dessas 24 equipes por bairro, por zona. Cada bairro tem um número de equipe que está trabalhando sempre lá, porque eu sei que tem coordenadores locais, né? Tu coordena a operação toda, mas tem alguns coordenadores por bairro ou por região.
Isso. Cada bairro tem uma equipe ou duas, algumas equipes que ficam trabalhando sempre lá, ou isso muda? Como é que é essa organização? Não, a gente definiu as equipes para que todas as regiões sejam abrangidas. Então nós temos em todos os bairros. Claro que os bairros maiores, eles levam uma quantidade de equipe maior, como a Rio Branco, a Harmonia, Matias Hélio. Mas todas elas têm, e todas elas trabalham com coordenadores locais. Então cada uma das equipes tem uma pessoa cuidando. Nós temos 24 pessoas cuidando e todas elas ficam na rua até terminar a rua. Por exemplo, no bairro Fátima, nós temos equipes que estão ali na Rui Barbosa, na Allan Kardec, na Rua das Torres, e elas ficam naquelas ruas até terminar. Terminando a rua, que nem nós terminamos a Braulino Panceira, ingressa numa outra rua. Normalmente sempre a rua do lado, para não deixar descoberta. Então agora Joaquim Nabuco está sendo o nosso foco. E aquelas equipes são sempre as mesmas, eles dão sequência e continuidade no serviço. E as equipes que estão na Rio Branco, termina num dia, parou no número tal da rua tal, no outro dia, sim, recomeça dali para frente. E assim vai indo. A gente não troca a rua sem ter terminado, não começa uma outra rua tirando da rua que estava antes. Então a rua não terminou no dia tal. No outro dia ela vai continuar dali onde parou e sempre as mesmas equipes e o mesmo coordenador, que são essas pessoas que nos munem de informações e dados da operação. Então nós temos cada monitor desse cuidando tanto a quantidade de cargas, o quanto que avançou e o quanto que foi de dificuldade encontrada. Deixa eu te perguntar como é que foi montado esse cronograma, assim, quais são os critérios de forma geral, se tem um cronograma já a ser seguido para a próxima semana ou outra, e por que eu te pergunto isso? Porque nós recebemos muita reclamação de pessoas dizendo assim, disseram que iam fazer a minha rua e daí não fizeram, né? Ou nem disseram que vai fazer a minha. E tem outras pessoas que dizem, né, e por isso que eu estou dando a oportunidade aqui para a gente falar sobre isso, que estão limpando as ruas que ou é rua de vereador ou é rua de subprefeito, e como tem vários coordenadores, mas tu está coordenando, eu quero te perguntar como é que é feita essa escolha, como é que são os critérios para fazer essa sequência, né? E se tem esse cronograma mais amplo, se não seria interessante fazer uma divulgação para além de um dia. Por que escolheram divulgar sempre só no dia? Sim, isso daí é importante nós mencionar, nós definimos estrategicamente começar pelas vias principais. Pelas vias principais, elas são um canal de locomoção das pessoas para chegar no bairro, inclusive também para deslocamentos tanto de bombeiros, de ambulâncias, de veículos de emergência. Inclusive agora, 2, 3 semanas atrás, quando nós tivemos esse problema que estava anunciando bastante chuvas, então nós nos preocupamos em liberar as vias principais de forma mais agressiva, focando mais nelas, para caso houvesse necessidade de avanço dos veículos de emergência, eles conseguirem entrar nessas vias. E aí aqui a gente traz assim, as vias principais, elas são as principais de cada bairro. Se nós fôssemos escolher por ruas de vereadores ou de subprefeitos ou de qualquer outras pessoas nesse mesmo modelo, nós não iríamos começar pelas vias principais, nós iríamos estar nas vias dentro do bairro onde são menores e onde mais tem pessoas ligadas a essas pessoas. Então, justamente por não ter esse foco e ter um foco estratégico, nós começamos nas principais. Isso daí das principais não afeta em nada a questão política, mas sim estratégica, que é, por exemplo, na Rio Branco nós fizemos Primavera, estamos na Mauá, fizemos a Irineu, a parte ali da Rio Branco, começando da Hermes, nós fizemos também a região lá da Matias Hélio, a Curitiba, a Rio Grande do Sul, estamos na Florianópolis, na parte do Harmonia nós fizemos a República, toda a região dela do Harmonia, que foi da Florianópolis até os Trilhos, a Clóvis Bevilacqua. Então, o nosso processo de atendimento ele foi focado especificamente em liberar as vias principais, que é onde tem uma possibilidade de atendimento das pessoas em caso de necessidade, e isso daí não tem nada e absolutamente a ver com escolhas de cunho político, digamos assim, que se fosse o caso, não seriam as vias principais que nós iríamos atacar, com certeza. Agora, como nós estamos conseguindo finalizar diversas vias principais, nós estamos conseguindo avançar nas vias adjacentes, que são as secundárias. E nós estamos escolhendo as vias secundárias conforme a gente vê a quantidade de lixo na rua, onde tem mais lixo, e conforme também o fluxo de trânsito. Então, a gente está avançando nas principais,
depois as secundárias, depois vem as vias que a gente chama de V3, que são vetoriais 3, e nós estamos indo nesse critério, sem atendimento específico, sem atendimento por prioridade de pessoas, mas sim de formas estratégicas que nós estamos escolhendo. Realmente não deve ser fácil fazer essa escolha, porque eu entendo a escolha de tu ter mobilidade até para as próprias equipes trabalharem com cada vez mais eficiência, né? Mas eu fico pensando assim, em algumas localidades muito vulneráveis, que tem aquelas ruazinhas bem estreitas e que não são de muito fluxo, né? Também elas ficarem por último com as pessoas já vivendo numa situação de vulnerabilidade também é algo preocupante, né? Porque muitas vezes nessas localidades, vou dizer aqui, por exemplo, né? A Getúlio Vargas, né? Embora a parte depois da Curitiba, eu vi que semana passada já as equipes fizeram uma limpeza lá, que é chão batido ali, é difícil. Passei por ali essa semana, inclusive, e estava limpo, mas o resto ali em volta, da Curitiba para a esquerda, de quem está indo, está bem complicado e são ruas bem apertadas, né? Então, deixa eu aproveitar para te perguntar também, se dentro desse cronograma, na verdade, voltando para a pergunta anterior, não tem como fazer uma divulgação mais ampla, um pouco mais avançado para as pessoas terem uma ideia? Ainda assim, sobre o que tu falou, Vanderlei, e é importante a tua colocação, é por isso que nós estamos fazendo a contratação de mais maquinários, de mais máquinas, porque essa questão das vias principais, nós estávamos trabalhando com o quantitativo que nós tínhamos. Nós tínhamos 24 ruas para escolher, que são 24 equipes que nós estamos. Para não deixar de fora as pessoas que estão em vias que não são vias principais de ligação, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo a contratação de mais máquina para atender ao mesmo tempo. Então nós vamos conseguir chegar em 60, 80 equipes. Isso daí vai nos permitir atender tanto as vias principais, secundárias, como as terceiras vias. Então a gente está fazendo essa contratação e hoje já iniciaram 10 retros escavadeiras, 10 caminhões garras desse novo contrato. Então nós tínhamos 40 retros, nós estamos contratando 120, hoje começaram 10, amanhã vão entrar mais, sábado, domingo. Isso daí vai nos permitir atacar mais ruas ao mesmo tempo, inclusive as ruas menores. E aí assim nós vamos conseguir divulgar um cronograma efetivo. Qual é a dificuldade que nós encontramos para divulgar um cronograma? O tempo que se leva em cada rua. A gente não tem como estimar um tempo, por exemplo, a gente está fazendo a Avenida Mauá, já faz 10 dias que nós estamos na Mauá, e a gente tem a estimativa de sair da Mauá e entrar na General Câmara, na Rio Branco. Quando que vai acontecer isso? É difícil de mensurar, porque a cada quadra a gente tem uma dimensão de lixo diferente. Uma quadra está mais tomada de entulhos, a outra está menor. Então a gente procura não criar uma expectativa na população de que vai estar tal dia na rua e essa expectativa não se concretizar em razão da demora que nós estamos tendo, em razão da quantidade de lixo. Então, para resolver todos esses problemas, a gente está fazendo essa contratação de mais maquinário. Hoje nós vamos conseguir atender mais ruas, muito mais ruas ao mesmo tempo. E aí a gente espera, nesse período agora que vai iniciar um novo tempo, digamos assim, da limpeza, a gente consiga atender mais ruas e diminuir o tempo de espera e de drama da população referente ao lixo. Eu quero entrar então daí na parte desse processo de trabalho e sobre os detalhes dos contratos, tá? Nós tínhamos, o primeiro contrato que foi feito foi de 91 milhões, correto? Isso. 91 milhões o preço total e depois mais 196. A primeira pergunta que eu quero lhe fazer é, esse valor de quase 300 milhões, eles já foram desembolsados, já foram pagos, como é que é o processo? Tem muita gente perguntando o seguinte, é por hora que é pago? É por quilo? É por viagem? É por quilômetro? Muita gente reclamando, e eu vou falar tudo que a gente recebe, porque daí tu já pode falar sobre todos os assuntos. Vejo o caminhão sem estar completamente lotado, saindo para fazer a viagem. Ou vejo muito caminhão parado, esperando para carregar, talvez por falta de retroescavadeira, às vezes 4, 5 parado e só uma retro trabalhando, a questão do processo. Mas sempre passa muito essas críticas e essas observações pela ideia de que é um contrato, são dois contratos muito vultuosos, né? São 300 milhões, e como é que essas pessoas estão sendo pagas, né? Sempre vem uma desconfiança em relação a esse processo de trabalho, se ele está sendo o mais efetivo ou se as equipes, né, contratadas estão fazendo um processo que seja para ganhar mais.
Sim, é importante também nós responder, esclarecer isso e aproveitar a grande audiência do timoneiro para trazer essas questões. Não, esses valores dos contratos, eles não foram desembolsados ainda, não foram pagos, e eles estão sendo pagos à medida que vai sendo feita a medição. Esses valores, eles são os valores máximos do contrato. Por exemplo, para dividir o contrato de 91 milhões, não quer dizer que vai ser usado os 91 milhões. Ele é uma previsão, é um total do contrato. A gente não vai chegar nos 91 milhões. E também é importante trazer que todo o quantitativo que está ali de valor, ele foi tabelado pela tabela SINAP e com referência numa ata do governo do estado de novembro do ano passado, a mais recente. E os valores pagos pela Prefeitura de Canoas são os menores de toda a região metropolitana. Mas então, é pago por como? Como é que é essa tabela? É por quilo? Ele é pago por hora. Cada caminhão, cada carretro, cada maquinário, ele é pago por hora. Assim como é em todas as outras cidades. Também é por hora. Por que por hora? Porque é o referencial legal da tabela SINAP, que é uma tabela que regula índices e preços, e é o indicador utilizado pelo governo estadual na sua última referência de novembro, é por hora. Então, por exemplo, nenhuma cidade na região metropolitana está pagando menos que Canoas. Um exemplo claro, a retroescavadeira em Canoas, pela tabela SINAP, é 225 uma hora. Em São Leopoldo é R$300. Em Porto Alegre também é mais caro. Então, todos os contratos que estão sendo feitos com o mesmo objeto, o mesmo serviço, Canoas está mais barato. Isso daqui, ele inclusive inflamados assim pela parte de política que tem na cidade, parte de oposição e tudo mais, que induz algumas pessoas ao erro. Hoje, um exemplo, hoje na Câmara de Vereadores, um vereador está questionando a legalidade do documento ali que foi debatido pela PGM, Procuradoria Estadual, Municipal, Prefeituras, para ver o nível de desinformação que tem dentro desse processo que abrange um todo. Por quê? Porque todos os índices nossos, eles foram baseados em índices legais, abaixo do valor de outras cidades, com nenhum apontamento até agora, e inclusive com a participação do Tribunal de Contas do Estado na elaboração de todos esses projetos que foram no nosso gabinete de crise dentro da Secretaria de Segurança Pública, onde nós trazemos a discussão. Então, esses valores nossos, eles não foram valores definidos pela Prefeitura, eles foram definidos com índices oficiais e são valores menores do que os outros praticados na região metropolitana. Então, se é por hora, se a empresa sair com o caminhão pela metade, ela só vai estar gastando mais combustível. Não faz sentido para ela estar ganhando nada. Isso. Mas essa situação de eles começaram a trabalhar e de repente fica ali parado, esperando, essa questão de processo de trabalho. Tu falaste no início da nossa conversa, e o pessoal que está chegando, como é live, entra pela metade, depois a gente vai publicar inteiro aqui no perfil, e daí tu pode voltar e assistir todo, tá? Ou se não, no nosso YouTube a qualquer momento também, que fica lá a entrevista completa. Tu disseste que foi se aprendendo muito com o processo, certo? Hoje são 2 retroescavadeira para 6 caminhões, justamente para dar esse tempo de ida e volta. Isso. Mas acontece da gente ver assim dos caminhões parados ali, esperando esse início e tudo. Como resolver isso para não estar pagando para o caminhão parado? E uma segunda pergunta já falando sobre isso por que eles trabalham só de forma diurna e não noturna, se eles estão ganhando por hora? Não poderiam trabalhar noturno também e a prefeitura pagar para acelerar o processo? Sim, respondendo à primeira pergunta, a quantidade de caminhões, a gente faz um ciclo. Qual é a questão? As 2 retroescavadeiras vão alimentando os caminhões, um caminhão vai descarregar no transbordo, que nós criamos transbordos na operação, e um outro caminhão aparece para carregar. Nesse processo, é normal que um caminhão fique esperando ser carregado o outro. A nossa preocupação principal qual é? Que não fique sem caminhão uma retroescavadeira. Porque uma retroescavadeira sem o caminhão para abastecer, ela vai se tornar um equipamento que não vai ter produtividade. Então, nesse processo todo, para não correr o risco de um caminhão pegar uma tranqueira, alguma coisa no meio do caminho, a gente acha mais saudável o caminhão estar ali esperando 20, 30 minutos do que não ter o caminhão. Porque qual é o problema? O caminhão, quando ele vai descarregar, a cidade, o timoneiro até cobriu já muitas vezes, a cidade se tornou bem conflituosa no trânsito, estava com muita tranqueira
muito pesado o trânsito. Então, muitas vezes um caminhão ia descarregar no transbordo e demorava 1 hora para voltar. O caminhão é diferente de um carro, ele tem que descarregar e tudo mais. Então, nossa preocupação foi deixar bem recheado as retros de caminhões para que elas não fiquem ociosas. Então, é melhor deixar um caminhão esperando que uma retro. E o processo que eles estão esperando é normal de uma operação dessa complexidade. Porto Alegre também enfrenta isso. A gente se baseia bastante um no outro. As cidades que são mais próximas de todos os sistemas, e a gente percebe que é melhor para a operação esse ciclo de caminhões alimentando as retro, alimentando eles, do que nós diminuir o número de caminhões, correr o risco de um caminhão furar um pneu, faltar e a retro ficar ociosa ali. Então, essa é a preocupação. E já que é por hora, por que não trabalhar à noite? A gente paga justamente por hora, a gente paga só aquelas horas que foram trabalhadas. Então, por isso que o contrato de 91 milhões, ele não vai chegar em 91 milhões. Ele chegaria no máximo em 91 milhões. A gente afere e atesta as horas efetivamente que foram trabalhadas. Qual é o problema? O problema é a falta de operário e mão de obra que as empresas estão alegando. Para trabalhar o horário noturno, teria que ter uma outra equipe. A equipe ela começa às 7 da manhã e vai até umas 7 da noite, dá 12 horas mais ou menos de trabalho. Além disso, teria que ter uma outra equipe para começar o trabalho noturno. Em que pese a gente cobre da empresa isso, a empresa ela não está achando mão de obra no mercado. Nós até fizemos um feirão da prefeitura para ver se a gente conseguia ajudar a empresa a encontrar esses operadores. E está bem complicado para todas as cidades encontrar essa mão de obra. Então, em que pese a gente não consiga avançar muito no horário, eles são pagos só pelas horas que eles trabalharam. Quem está deixando de ganhar financeiramente é a empresa e de produtivamente é a prefeitura. Mas a gente deixa claro que não há um desperdício de dinheiro nessa questão. E para mencionar só agora, aproveitando a oportunidade, nós vamos iniciar hoje um processo noturno de limpeza. Hoje à noite nós vamos iniciar na Avenida Rio Grande do Sul e na Avenida Pistoia, ou seja, nas duas extremidades, nos bairros Matias Velho e Rio Branco, nós vamos iniciar um processo de limpeza que vai das 18 horas até as 22 da noite. São com as equipes desses contratos? Com as equipes desse contrato aí. Do contrato novo ou do antigo? Do antigo. Porque o novo eu vi que tem diurno, né? Ele foi específico para diurno? Não, o novo ele traz a possibilidade de horas. Então ele traz a possibilidade de horário 16 horas, podendo ter hora extra, de 80 horas extra. Então a gente pode avançar no horário noturno. Então, o problema, as equipes teriam interesse, as empresas contratadas teriam interesse em trabalhar noturnamente também, mas não tem mão de obra, é isso? O empecilho é esse, é encontrar mão de obra para atender 2 turnos, porque para atender 2 turnos, você tem que ter 2 equipes. O trabalhador não pode trabalhar 18, 17 horas seguidas. Então, para tu fazer essa substituição que está em falta, o que aconteceu? É tão complexo assim capacitar trabalhadores para operar é algo tão demorado, porque assim, no ritmo que a gente está indo, a gente vai um bom tempo ainda limpando. Eu até vou lhe pedir uma data que vocês estão trabalhando para finalizar as limpezas, por mais difícil que seja. Mas não dá tempo de, sei lá, construir uma espécie de convênio, Senai, não sei quem, para formar esses profissionais para a gente poder avançar? É que o processo todo de formação de operadores, ele é bem complexo e demorado. Ele iria além do processo todo da limpeza, com certeza. Como é que nós estamos fazendo para enfrentar isso daí? Nós estamos aumentando o número de maquinários durante o período diurno. Então nós vamos ter 80 equipes, mais ou menos, para atender durante o período diurno e algumas equipes durante o período noturno. Por exemplo, para começar hoje noturnamente, a empresa que nos atende conseguiu 10 operários para trabalhar no turno inverso. Então 10 operários a mais vão iniciar hoje o serviço. Nós vamos botar 5 equipes em cada bairro dessas ruas que eu lhe mencionei. Então nós estamos começando o horário noturno. Claro que não vai ser na mesma quantidade do diurno, mas para enfrentar esse problema, o que nós vamos fazer? Nós vamos aumentar a quantidade no período diurno. Então, durante o dia, nós vamos ter muito mais equipe trabalhando e durante a noite nós queremos ir aumentando gradativamente. Inicia hoje com 10 retros, 10 operadores, e a gente tem a esperança e a intenção de que vá se aumentando o período noturno. Com o prazo que a gente está trabalhando agora com o ingresso desse maquinário novo, de 30 a 45 dias para finalizar a limpeza. Então a gente está usando mais ou menos ali 15 de agosto
para finalizar a limpeza. Claro que é a parte grossa da limpeza. Não vai ser como era antes a limpeza, que a gente tinha uma limpeza muito boa antes da gestão que estava aí agora anterior do prefeito interino. Antes, quando nós estávamos na gestão, nós tínhamos uma limpeza de um outro tipo, que era muito mais refinada, uma limpeza Tá falando mais... da limpeza urbana como um todo. Isso, para voltar naquele estágio, vai levar mais um tempo, mas a gente está falando assim, 15 de agosto, para não ter entulho na frente da casa das pessoas. 15 de agosto. Isso teria que ter a partir, nós estamos no 39º, a gente teria que ter os próximos 40 dias recolhendo 5 vezes mais do que estava recolhendo até agora, isso, em média. Por isso que nós estamos aumentando o quantitativo de maquinário de 120 retros nós vamos trazer a mais para completar as 40. Então nós vamos ter 160 retros. Isso daí vai nos dar essa margem. Junto com esse aumento aí de 40 para 160, nós vamos começar os horários noturnos. Os horários noturnos, que nem nós começamos hoje, vão dar mais esse poder. E também então, o noturno ainda não tem nem o trânsito para atrapalhar, né? Não tem o trânsito, ele vai dar uma produção maior e a gente espera concentrar mais retros numa mesma rua. E juntamente com esse número de retros que vão ser acrescidas, tem um equipamento que é muito importante, que ele ajuda muito, que são os caminhões garras. Aqueles caminhões garras, sucateiros, né? Conhecido. Hoje nós temos 10, nós licitamos 40. Então nós vamos ter 4 vezes mais, né? Nós vamos aumentar de 10 para 40. Isso tudo vai nos dar um fôlego para conseguir fazer nesse prazo até 15 de agosto a limpeza, que as pessoas não tenham mais entulho na frente das casas. Isso tudo, aliado com o começo do horário noturno, o aumento do maquinário e toda a atenção e planejamento da Secretaria de Serviços Urbanos, vai fazer esse processo todo ser mais ágil e rápido. 15 de agosto, então, que daria 3 meses de operação como um todo, né? Esse é o trabalho. E eu queria te perguntar ainda sobre os proprietários de máquina, porque umas 2 semanas atrás o prefeito anunciou esse tipo de contratação e pelo menos eu não tenho notícia de alguém que tenha vindo, até pelo contrário, a gente sabe que tem muita gente que é dona de caminhão que está vendendo esse serviço para condomínios e empresas, inclusive está bem inflacionado esse mercado, tem gente pagando bem caro. A prefeitura está contratando proprietários de caminhão que queiram trabalhar? Como foi anunciado? Sim, nós estamos em elaboração final de um edital, vai ser um edital de credenciamento. Ele vai ser para MEIs e pequenas empresas. Vai ser específico para esses dois vai ter que ser pessoa jurídica, então. Isso, vai ter que ser. Não é o proprietário que não tem pessoa jurídica. Se ele tem um caminhão e quer botar para trabalhar, ele vai ter que ter uma MEI, é isso? Isso, tem que ter uma MEI ou uma micro ou pequena empresa. Por que isso? Porque para atender a legalidade toda do processo, precificação e toda a questão que envolve a definição de índices e preços, nos foi recomendado juridicamente que seja feito no mínimo por uma pessoa jurídica, uma MEI ou uma pequena empresa. Então isso daí está levando os ajustes no edital. A gente deve lançar entre hoje e amanhã esse edital onde vai conter essas informações. Então nós vamos fazer a contratação direta de micro e pequenas empresas, porque essas empresas, elas muitas vezes a pessoa que tem uma retro escavadeira, normalmente ela tem uma empresa que ela presta um serviço, normalmente tem que gerar uma nota fiscal e tudo mais. Normalmente ela tem 1, 2, 3 retros, ela não tem como nos atender no quantitativo de uma licitação normal, onde nós listamos 120 retros. Muitas vezes elas já estão sendo quarteirizadas pelas que ganharam a licitação, né? Isso, e aí elas não conseguem participar, mas tem a retro lá. Ou às vezes não conseguem participar através dessa terceirização, digamos assim. Então agora ela vai poder, eu tenho uma pequena empresa, tenho 2 retro, quero prestar o serviço de forma legal. E o valor por hora vai ser o mesmo? O valor é o mesmo que a gente está usando. 225 por hora? A princípio vai ser. Esse valor aí está sendo definido pela comissão de licitações para verificar toda a parte legal, se pode ser usado esse índice ou não. Mas a princípio vai ser sim, que é o índice que nós já estamos usando e é o índice oficial que tem na tabela SINAP. Deixa eu lhe perguntar sobre os transbordos, né? Até veio pergunta aqui sobre o lixo orgânico, se vai ser recolhido separadamente nessa região. Isso é uma das perguntas, né? Se o orgânico será recolhido separadamente. Nesse momento não está sendo feito, né? Nessas regiões. Isso. E a questão dos transbordos, né? Como é que vai ser o destino final disso tudo? Porque nós temos um problema ambiental também aí, com essa quantidade enorme de resíduo. Os transbordos, nós criamos eles para otimizar o processo. Inclusive é bom até frisar que Canoas foi a primeira cidade a utilizar transbordo.
todas as outras agora estão usando, mas foi idealizado por Canoas para tornar mais eficiente esse processo de logística. O que é o transbordo? O transbordo é um local ali provisório, por exemplo, o Eduardo Gomes, é um local provisório onde a gente consegue tirar o lixo mais rápido da frente da casa das pessoas e tornar ele ali inerte ou num local. Daquele local, nós vamos levar eles lá para um aterro licenciado, um aterro em Gravataí, o aterro São Judas, é o maior aterro da região metropolitana, é onde São Leopoldo, onde Porto Alegre, onde nós também estamos levando. Então, qual é o processo todo? Ele vai ser assim, nós estamos largando nos transbordos. Dos transbordos, após a operação for avançando, e nós estamos agora fechando a contratação de carretas para fazer a transferência dos transbordos lá para um aterro em Gravataí. Esse aterro em Gravataí vai dar todo o tratamento e destino final ecologicamente correto. Importante frisar que esses locais que hoje são utilizados como transbordos, eles vão ser entregues limpo para a população, inclusive em melhores condições que estavam antes, que muitos deles que nós estávamos usando estavam em situação de abandono, com mato alto, por exemplo, os transbordos da Guilherme Michel, lá em cima, perto da São Luís, onde nós estamos utilizando. Então é uma coisa provisória, uma coisa temporária. Eles têm autorização da Secretaria do Meio Ambiente, já foi debatido isso junto com o promotor Fábio, lá do Ministério Público. Então os transbordos, eles são uma questão de humanidade para tirar da frente da casa das pessoas e que é provisório. Não vai ser para sempre. Depois de terminar lá, depois de 15 de agosto, é que eles vão ser mexidos. Não, eles vão ser... Antes já? Vão ser antes. A gente está querendo fazer a contratação de carretas específica para esse processo. Devem ser maiores para aproveitar tendências maiores, igual o Porto Alegre fez. Porto Alegre fez a contratação agora de carretas específicas para esse destino. Até a primeira colocada abriu mão, agora a gente teve a informação que semana passada, agora essa semana, que não teve como atender, a segunda assumiu, nós vamos fazer o mesmo processo. Nós vamos fazer a contratação de carretas, que são bitrens, aquelas carretas grandes, para só tirar do transbordo e levá-la para Gravataí. A gente não vai deixar a área do transbordo com rejeito, com nenhum tipo de lixo, ao fim da operação. Então, por mais que se termine a operação e ainda tenha lixo nesses transbordos, eles vão ser todos esvaziados e levados lá para Gravataí. Eu quero aproveitar a pergunta da Regiane sobre o lixo orgânico e já falar do lixo orgânico e do seletivo. Nas ruas que estão sendo limpas, já está recomeçando as que estão sendo tiradas dos entulhos, já está começando o recolhimento de lixo como era feito antes? Qual é a ideia desse cronograma? Porque nas que estão cheias de entulho, imagino que não tenha nem como fazer, não tem algumas nem passa o caminhão, não sei se estão sendo feitas ou não. Então até uma orientação, gostaria de uma orientação do senhor sobre isso. As pessoas que estão com entulhos na frente da sua casa, o que elas fazem com o seu lixo? Como é que elas descartam? Como é que ela faz com o lixo orgânico de casa? Muita gente já voltou para suas casas. E como é que vai ser essa programação para o retorno da coleta seletiva e do lixo orgânico? Sim, nós estamos retomando a coleta do lixo orgânico. Praticamente ela já voltou ao status inicial antes, com o atendimento das duas regiões. Algumas ruas nós enfrentamos dificuldade do caminhão acessar. Mas as que o caminhão consegue acessar, voltou tudo ao normal? Já voltou ao normal. Nós estamos recolhendo tanto na Matias Hélio, na Rio Branco, na Harmonia, estamos recolhendo de forma normal, principalmente naquelas ruas onde já tem o acesso normal, está acontecendo a coleta. O que nós fizemos ali junto com a fiscalização da coleta do lixo? As ruas onde não tem acesso para o caminhão, por exemplo, a rua Erechim, na Matias Hélio, estava bem fechada, nós começamos a limpeza nessas ruas. Então nós iniciamos a limpeza ali na Erechim, e a nossa ideia é que cada rua que for desobstruindo, a coleta do lixo vai voltar ao normal. Mas é importante frisar que a coleta já está ocorrendo nas regiões que foram afetadas no lado oeste, em todas as vias que tem acesso. Quando o caminhão chega na rua e ele não tem acesso, a gente pede uma foto do local e que nos reporte, para que a gente faça uma ação naquele local, ou de desobstrução, pelo menos parcial da rua. A gente passa uma reta para abrir caminho para o caminhão, ou a gente toma alguma outra iniciativa mais drástica de fazer o recolhimento. Mas ela já voltou, sim, a coleta de lixo orgânico em todos os lados da cidade. E para o morador que está nessa rua, que de repente o caminhão não está entrando, a orientação é o quê? Caminha para uma outra rua, deixa o lixo em outro lugar? A orientação que nós damos é a seguinte: o caminhão do lixo, quando ele chega na esquina da rua, ele nos reporta essa informação. Ele nos reportando essa informação, a gente consegue dar um atendimento. Mas a gente também
está orientando algumas pessoas que nos ligam lá para os serviços urbanos para essa questão, que eles possam colocar o seu lixo na frente dos entulhos, porque o pessoal do caminhão do lixo está entrando a pé, muitas vezes. Então deixa o caminhão do lixo na esquina da rua e adentra a pé para dentro da rua e faz o recolhimento. Então, às vezes é difícil fazer o recolhimento quando está atrás do monte do entulho. Então, o entulho está na frente da casa e o morador colocou o lixo colado ali na lixeira que está na sua grade, digamos assim. O catador do lixo não tem como pular por cima dos entulhos para retirar. Então, se o morador puder botar na frente do entulho, é muito mais fácil, a gente consegue fazer esse recolhimento de forma manual, a pé. Perfeito. Por fim, para a gente terminar, já renovando aqui o convite, agradecer ao secretário por ter vindo aqui, mas dizer que nós vamos ter que conversar mais seguidamente aí nas próximas semanas, porque esse assunto seguirá sendo o principal assunto dos moradores do lado oeste. Lhe perguntar por fim por um outro anúncio que foi feito lá naquela coletiva do prefeito, que era dos teleentulhos, aquelas caçambas que seriam colocadas. Eu não visualizei a colocação dessas caçambas. Elas estão sendo colocadas? Sim, foram colocadas já diversas, começou essa semana, foram colocadas diversas, tanto no bairro Harmonia, Matias Zério, como no bairro Rio Branco. E qual é a orientação para a população? Tem algum adesivo ali dizendo que é da prefeitura, para a pessoa também daqui a pouco não pensar que não pode colocar? Como é que é a orientação? Nós colocamos um adesivo em cada uma delas e elas são tudo padronizadas da mesma cor, são da cor azul. Inclusive as nossas redes sociais fizeram um trabalho de divulgação ontem, filmaram, botaram no nosso Instagram ali, então as pessoas que quiserem acessar o Instagram da Prefeitura de Canoas já vai ter acesso a imagem de como que são os teleentulhos. Esses teleentulhos já foram colocados, por exemplo, na rua Ana Nery, na Rio Branco, na São João Batista, na Harmonia, na rua das Araucárias, na Santos Dias, na Rio Grande do Sul, por diversos pontos da Rio Grande do Sul, na Santo Antônio Pescador, colocamos algumas. Então nós já iniciamos em diversas localidades de forma capilar, em várias ruas ao mesmo tempo, e está sendo um sucesso, dá para se dizer assim. Até ontem nós estávamos fazendo um balanço do segundo dia de operação, elas estão enchendo rápido a caçamba, a população gostou e aderiu. E é para colocar qualquer resíduo ali? A gente só orienta a não colocar animais mortos e lixo orgânico. Animais mortos, o que a pessoa faz se encontrar? Tem gente tirando de cima do telhado ainda? Sim. Como é que ela procede? A pessoa faz a solicitação através do WhatsApp da Defesa Civil, que está nas redes da Prefeitura. A opção 2 é a opção de recolhimento de animais mortos. Nós estamos conseguindo atender em até 48 horas cada pedido. Claro, tem algumas situações que são de complexidade. Quais as situações? Muitas vezes tem um animal, um bicho, por exemplo, como nós tivemos na Engenheiro Kindler, ali um cavalo, que ele foi levado pela água para dentro da casa da pessoa, ou para os fundos da casa da pessoa, e aí não tem acesso, não se consegue retirar. Porque o cavalo, o cachorro, quando ele sofre essa morte por afogamento, pela enchente, ele acaba inchando. Então muitas vezes ele consegue entrar num local mais estreito, mas depois do óbito ele acaba inchando e nos traz essa dificuldade de retirar. Mas a gente também está conseguindo aí buscar alternativas para fazer esse enfrentamento, e o recolhimento nós estamos realizando. A gente atende especificamente pelo WhatsApp da Defesa Civil, o WhatsApp no canal número 2, que tem ali. A pessoa faz a solicitação já automático, uma robotização do atendimento, e aí cai num servidor de carreira nosso lá que faz esse atendimento. Perfeito, estou aqui com o secretário de Serviços Urbanos de Canoas, Lucas Lacerda, que nos disse aqui, para finalizar, a perspectiva 15 de agosto e também o compromisso aí de mais 60 equipes, né, entrando em trabalho. Isso. E a ideia de avançar no noturno. O meu papel aqui é entrevistar, mas como a gente está também tendo muito contato, eu estou vendo aqui na live muita gente aqui mandando, e o sofrimento está grande. Claro que além do cheiro, além de tudo, ainda tem o abalo emocional que as pessoas têm em encontrar o entulho na frente dessa casa, né, por tanto tempo. E a gente nota o alívio que dá nos moradores quando os entulhos são recolhidos na frente dessa casa. Realmente muda por completo, né, essa situação que já é difícil. Portanto, seguiremos monitorando, perguntando, nos mandem sempre. E um pedido especial para você que acompanha os nossos conteúdos: cada vez mais essas informações nós vamos colocar também nos nossos stories. Então, crie o hábito de entrar lá nos nossos stories e participar das nossas enquetes, perguntas, que nos ajuda também a
a decidir quais as pautas a gente vai priorizar, porque são muitos assuntos, certo? Secretário, quero lhe agradecer a presença, dizer que espero contar com o senhor mais vezes, porque precisaremos para poder orientar, informar a população nesse momento, porque com certeza o seu serviço é a pauta mais importante hoje na cidade de Canoas. Sim, e eu e a Prefeitura agradecemos a oportunidade aqui e reforçamos para a população. É um processo extremamente complexo e difícil de se enfrentar. Diversas cidades, Porto Alegre, Sapucaia, São Leopoldo, todas elas estão passando por um problema gigante, que é esse problema que nós estamos enfrentando. Então é uma questão que a Prefeitura está se esforçando ao máximo para tentar fazer uma frente a isso. Nós estamos com as equipes que já estão fazendo a limpeza, nós estamos colocando as caçambas, que já colocamos algumas em funcionamento, estamos aumentando. Estamos trabalhando para ampliar o número de maquinários, o número de mão de obra também. Nós estamos tentando essa contratação de pequenas empresas, de meio, ou seja, a Prefeitura ela está entendendo a dor do povo desde o início e nós estamos buscando fazer de tudo que é possível e ao mesmo tempo. Então nós estamos, todas as formas possíveis, nós estamos tentando para otimizar esse prazo. E a gente acredita que a gente vai conseguir dar essa resposta contando sempre com a contando sempre com a solidariedade do povo e com a boa informação e o bom jornalismo que é prestado pela imprensa e aqui em especial ao Timoneiro, que é importante esse canal de divulgação nosso para a população, e a gente fica aberto aqui para o que for necessário e para as demais informações que vocês julgarem necessário. Obrigado pela presença. Se quiser rever essa live, em seguida vai estar aqui no nosso Instagram ou acessa lá no nosso canal no YouTube, pesquisa Jornal Timoneiro no YouTube e vai encontrar, tem muito conteúdo legal lá. Da nossa parte aqui a gente segue então nas ruas e no estúdio fazendo esse material, informando, orientando e também cobrando. Obrigado aos nossos parceiros, Água Itati, Água Mineral da Família Gaúcha, Zetec, Soluções em TI, FlexCorp, Internet dos Canoenses. Obrigado e até a próxima.